Estamos juntos no Debate 93. Minha gente, uma de nossas ouvintes, aliás, um dos nossos queridos ouvintes aqui participando conosco, diz: olha, todo mundo sabe que o envelhecimento é um processo natural na vida, mas ainda assim ninguém quer envelhecer. Isso tem sido tão complicado que as pessoas tentam de tudo para esconder a idade. E é verdade, hein? Tem gente que não conta a idade de jeito nenhum. Quantos anos você tem? 25. Mas tem 25, mas já tem uns 35 anos que a pessoa está celebrando 25 anos, pelo amor de Deus. Agora, tem gente que discrimina aqueles que são mais velhos. Ah, isso tem. Já começa a chamar de coroa. Aí, coroa. Aí, velhinho. Problema de DNA, hein? Não tem isso aí, não? É engraçado porque, diz aqui o nosso ouvinte, ninguém quer morrer e ao mesmo tempo a pessoa não quer envelhecer, mas aí como é que faz, né? Hein? A pessoa está envelhecendo e diz: eu estou muito triste que estou envelhecendo. Aí outro diz: a outra opção talvez não seja tão boa. Aí a pessoa repensa. Vamos que vamos, né, minha gente? Por que é tão difícil encarar que nós não somos eternos? É a questão da temporalidade? É isso que está em jogo? É possível encontrar prazer na passagem dos anos e tirar proveito para de fato alcançar a sabedoria? Como combater o preconceito, a discriminação aos mais velhos? De um outro ponto de vista, como ser cuidadoso com a saúde sem deixar que isso se torne um exagero na nossa vida. Também dois outros assuntos que eu queria compartilhar com você, ouvinte amado, e também ouvir a opinião dos nossos debatedores aqui sobre esse assunto. Uma delas é a questão que envolve a parada do orgulho gay realizada ontem, me parece que foi ontem ou sábado, não sei, foi ontem, né? Sábado ou ontem. E aí, enfim, dentre as muitas imagens que foram reproduzidas pela mídia, especialmente pelas redes sociais, há a figura de uma pessoa numa cruz, numa alusão óbvia, absolutamente óbvia a Jesus Cristo. E aí envolve a questão de respeito, da falta de respeito. E eu quero ouvir a sua opinião, ouvinte amado, opinião equilibrada, opinião saudável aqui dos nossos companheiros que estão aqui no nosso estúdio, mas opinião sincera, tá certo? Porque a situação realmente não é das mais simples. Por outro lado, você que acompanhou e gosta de futebol, no último sábado, Neymar, ao final do jogo da Champions League, ele colocou uma faixa na testa escrito 100% Jesus, e aquilo foi vem sofrendo uma série de críticas, especialmente pela mídia, a mídia da área esportiva, tratando esse assunto como um assunto absurdo, que isso não podia ser feito, que afinal de contas foi um desrespeito àqueles que pensam diferente, até uma abordagem financeira. O patrocinador é de um país onde 80% são de muçulmanos, então teria sido um tiro no pé do ponto de vista financeiro. O que você achou daquela manifestação dele? Você acha que isso é normal? Tem que ser feito mesmo? Ele assumiu a sua fé? Por outro lado, que fé é essa, né, irmãos? Hein? Bom, aqui entre nós, né? Vamos analisar isso aqui, nós queremos ouvir a sua opinião e também a opinião dos nossos debatedores. É agora, neste momento, no Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa segunda-feira, dia 8 de junho de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br.
Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. No programa de hoje, o pastor Anderson do Carmo, a doutora Elizabeth Pimentel, o bispo Jaime Coelho, o apóstolo Alexandre Macedo. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. A nossa menina da mesa de hoje, doutora Elizabeth Pimentel, é psicóloga e escritora. Muito bom dia, seja bem-vinda. Ele está com a frase inicial: todo mundo sabe que o envelhecimento é um processo natural da vida. Todo mundo sabe, mas parece que nem todo mundo sabe, doutora. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Prazer estar aqui novamente. Acho muito legal a gente falar da questão do envelhecimento, porque há aí uma projeção de que para 2020, 2025, nós vamos ser o 6º país em população idosa, né? Quase 30 milhões de pessoas idosas. E eu acho que alguns de nós aqui vai fazer parte dessa estatística. Eu não vou perguntar quem, mas eu acredito que alguns aqui... Deus é fiel. Vão fazer parte dessa estatística. Então, eu acho bom a gente discutir esse assunto. Eu acredito que essa questão do medo de envelhecer, ele envolve uma série de questões que vai ser discutida aqui no decorrer. Uma delas é o medo da morte, porque o envelhecimento traz esse prenúncio de morte, né? E é difícil a gente aceitar a questão da finitude. Mas acho também que esse medo de envelhecer, ele é diferente de cultura para cultura. Tá? Há uma diferença. E para nós há um peso muito grande em relação a isso. Em algumas culturas como o oriental e o índio, né, nas tribos indígenas, o idoso ele tem um papel, ele tem uma função, ele é a pessoa sábia, né, ele tem o respeito por ele. Mas nós vivemos numa cultura de uma ideologia muito narcisista, né, que cultua o belo, o corpo forte, o poder de sedução, e há um massacre muito grande em relação a isso, que vai gerando esse medo de envelhecer, porque é o medo de perder um lugar, é o medo de perder a função, é o medo de dar trabalho para os outros, né? É o medo de você ser negligenciado. E esse temor está se criando algo que vai estar se tornando uma patologia. Existe já uma patologia, né? Denominada gerontofobia, que é o medo mesmo de envelhecer por essa pressão absurda que a gente tem e que eu não vejo saída na sociedade, eu não vejo um retorno dessa pressão. A nossa sociedade vê o idoso como aquele que perdeu o poder de produção e perdeu o poder de compra. Então ele não é uma pessoa interessante, não é? Então, eu não vejo como retroceder isso. Eu só vejo a cura para isso dentro da palavra. Porque na palavra de Deus, para o Senhor, nós temos um lugar de importância. Eu acho que o retorno e a cura para essa angústia absurda que está sendo massacrada e desenvolvida em nós é voltar para o plano que Deus tem para a nossa vida. Eu acho que a solução está aqui. Ouvindo a opinião dos nossos companheiros, bispo Jaime Coelho, ouvindo a sua opinião da Igreja Evangélica Edificação em Cristo, bom dia, bem-vindo, querido. Bom dia, JR, bom dia, debatedores e ouvintes que estão aí atentos à Rádio 93. Realmente é muito interessante falar sobre esse assunto. Nós estávamos conversando ali na antessala, falando exatamente sobre, muita coisa para se falar. Na verdade, falar sobre desenvolvimento humano é algo muito vasto, algo que fala da gente, algo que vai realmente mexer conosco nas fases que nós vivemos, nós vivenciamos. Eu concordo com a doutora quando ela fala que a questão da visão que é incutida na vida das pessoas de que o que é belo é que é bonito, de que a velhice não é bonita, né? As pessoas às vezes pensam dessa maneira, acabam gerando esse estigma em cima do idoso, torna o idoso infrutífero, né? Torna o idoso uma pessoa que não tem condições mais de produzir. Isso é uma realidade, e a gente precisa entender que na verdade a fase idosa é uma fase de gerar novas competências. Se nós começarmos a pensar nisso hoje, porque na verdade não se pode pensar no envelhecimento quando você envelhecer. Nós precisamos construir uma história saudável para que tenhamos uma história de velhice saudável também. Se não tivermos isso, não conseguiremos chegar lá. E aí até anotei um versículo aqui no ensinamento a Tito, que diz lá, Tito 2:2, ensina os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Como ela falou, questão de cultura, né?
em outras culturas o idoso ele é visto como alguém sábio, alguém que é conselheiro, né? Um ancião de verdade, e que nada tem a ver com poder aquisitivo, com condição financeira, tem a ver exatamente com se vê as coisas. Essa semana mesmo foi muito pertinente esse debate para mim, porque eu estou estudando exatamente isso nesse período da faculdade, sobre a fase do idoso. E nós estávamos conversando com uma colega que ficou 2 anos na África em missões, e ela falou que lá, apesar de toda a pobreza, apesar de todo desenvolvimento naquela sociedade, do que se caracteriza como desenvolvimento, que é ter uma cidade desenvolvida, carros desenvolvidos, lá não tem tanto isso, mas o idoso é respeitado. O idoso é visto como alguém sábio, alguém que pode corrigir. Ninguém fica brincando com o idoso, desfazendo dele ou estigmatizando o idoso. Muito pelo contrário, os respeitam. Então acho que a gente deveria mudar realmente a nossa mentalidade a respeito do que significa um idoso. Apóstolo Alexandre Macedo, da Primeira Igreja Batista de Inhaúma, muito bom dia, bem-vindo. O que pensa o querido irmão? Bom dia, JR, debatedores, pessoal. Na verdade, eu creio que parte disso é a mídia, né? Que produziu a ideia do idoso como sendo aquela pessoa boba, desorientada, senil. Isso virou comédia no Brasil. Na verdade, a turma que produziu isso não gerou uma mentalidade distorcida da velhice. Porque hoje, o que a gente tem do idoso? É aquela pessoa gaga, aquela pessoa desorientada, e só uma cultura nova para mudar isso e quebrar esse paradigma, esse preconceito que hoje é infundado. Nós temos pessoas aí com 60 anos, 65 anos, começa a terceira idade aí, produzindo ativamente, produzindo riqueza. Agora, no Brasil se construiu uma cultura pela mídia de que o idoso não tem serventia nenhuma, a não ser o ultrapassado, o enganado, o bobo da corte, como nós vemos em muitos programas de humorismo. É verdade. Pastor Anderson do Carmo, da Comunidade Evangélica Ministério Flor de Lis, bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia aos ouvintes, bom dia aos debatedores. Realmente o assunto é muito pertinente, haja vista que todas as conquistas que os idosos vão tendo nessa sociedade, né, é com muita luta, né, com muita dificuldade. Quando eles conquistam, também mesmo assim é desrespeitado, como a questão do passe, do vale do ônibus, dos transportes públicos, e às vezes eles ficam horas a fio, aguardando ter, na verdade, a confirmação desse direito na prática, por essa cultura que já foi citada aqui, sendo um complicador, JR. Essa cultura narcisista, ela é cruel. E está sendo cruel, lembrando que um dia nós ficaremos assim, os nossos pais estão assim, e mais uma vez a igreja sendo o braço na sociedade para contrapor uma cultura cruel. Eu quero convidar os nossos queridos amados ouvintes, também os nossos debatedores, a lerem comigo já Eclesiastes capítulo 12, a partir do verso 1, que faz uma referência clara à questão da velhice. É exatamente esse o título que a SBB deu para esse texto do capítulo 12 de Eclesiastes. Capítulo 12 de Eclesiastes, a partir do versículo 1, nós vamos ler aqui já a respeito da velhice. Vamos trazer esse texto para a realidade que nós temos hoje, não é? Como é que a gente lida com a questão desse envelhecimento? Também tem as pessoas que fazem qualquer coisa para parecerem mais novas. A indústria da cirurgia plástica é uma indústria, ela se multiplicou. Existem pessoas absolutamente habilitadas para cuidar da beleza alheia, mas existem pessoas que não têm a menor habilitação. Não à toa, são inúmeros os casos de morte ou de sequelas gravíssimas, porque algumas pessoas se submeteram a tratamentos cirúrgicos ou estéticos, ainda que não cirúrgicos, mas pensando em apresentar uma face, um corpo que não condiz de fato com aquele momento que ali está. Por outro lado, tem alguma dificuldade nesse assunto? Se isso for uma coisa dentro do orçamento, dentro daquilo que é saudável, porque existem aqueles que podem, e se eles podem, existe alguma dificuldade bíblica, espiritual para que eles façam isso ou não? Quero a sua opinião, querido ouvinte amado, aqui no Debate 93 de hoje. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Muita gente já opinando aqui, daqui a pouquinho nós vamos discutir esse assunto também a respeito daquela imagem, estou me referindo a uma única imagem, especificamente aquela imagem de uma pessoa simbolicamente ali sendo crucificada, ou pelo menos numa cruz, ali na Parada Gay em São Paulo. Nós vamos conversar sobre esse assunto com os nossos debatedores já.
Pesquisa 93. Bom dia, JR, ouvintes e queridos debatedores. E hoje na pesquisa nós estamos perguntando: você tem dificuldade de reconhecer que já não é mais tão jovem quanto você era antigamente? 54% dos nossos ouvintes por telefone afirmam que tem dificuldade sim, viu? Já 63% dos ouvintes no site dizem que não tem essa dificuldade não. E no nosso WhatsApp, telefone 968038319, uma ouvinte diz assim: olha só, gente, eu acho que eu não exagero na questão da idade, mas também eu não conto a minha idade nem por um decreto. Eu não gosto que me pergunte ou que me deem mais idade do que eu tenho, até porque eu acho que eu tô no meu direito. Eu não sou obrigada a falar que idade eu tenho, até porque eu acho que eu tenho mais do que eu deveria ter. E ela termina rindo, mandando um beijo para todo mundo. Olha aí, ouvinte amada, muito obrigado pela sua palavra e participação. Aqui é o nosso ouvinte Sleide, também traz uma frase interessante: quanto à idade, é pena que eu tive a idade de muitos e muitos não terão a minha. Olha aí, fica a mensagem, né? Aqui a Kátia dizendo: JR, vamos homenagear os vovôs e as vovós de acordo com a palavra de Deus. O nosso carinho a vovô, a vovó está nos acompanhando agora. Sempre muito bom ter você com a gente aqui na 93 FM. Eu aproveito para mandar um abraço para o querido presbítero Gervásio, grande Gervásio, que congrega na Assembleia de Deus no Jardim Gramacho, Ministério Manancial para as Nações. Ele é ovelha do pastor Anselmo, que é o pastor presidente, ele e a sua esposa, a irmã Lourdes, sempre acompanhando a gente aqui no debate 93. Quero agradecer ao querido presbítero Gervásio pelo seu carinho, pela sua atenção e pela sua audiência. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, sua família e o seu ministério. Na 93 FM, J.R. Vargas. E o Debate 93. E aí, companheiros, quando nós vamos ler aqui o texto de Eclesiastes, para dar aquele tempo do nosso ouvinte abrir, e é interessante porque a partir do verso 1 ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham o que o texto chama de os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna e os pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço e o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Que poesia bela para dizer: você vai ficar velho um dia, rapaz. E você precisa aproveitar sua juventude, a força que você tem. E a gente sabe que junto com o envelhecimento a gente vai perdendo a audição, a gente vai perdendo a visão, a gente vai perdendo a força dos braços, das pernas. É normal, é o processo de envelhecer, né? Eu acho que isso aqui mostra o natural, né? Você Sim. nasce, cresce, envelhece e morre, não é? Mas eu creio que quando nós falamos da mídia aqui, a mídia só reforça a angústia do envelhecer porque ela tem para vender uma ilusão de rejuvenescimento, né? É uma indústria, né? É uma indústria. Então só é a intenção E aponta de gerar somente para uma vida terrena, né? Porque existe um produto para ser vendido. Exatamente. Né? Então, a verdade é que a gente perde essa natureza aqui, porque vai chegar um dia que isso aqui é natural.
não é? Sim. E viver isso aqui como natural é que é tão difícil que até a medicina, a ciência que investe tanto no bem-estar, e eu louvo a Deus pelos cientistas e por todos os estudiosos, mas eu vejo que existe até uma dificuldade de lidar com a morte que não deixa nenhum paciente morrer dignamente. Existe até pela esperança que é gerada pela ciência do prolongamento da vida, né? Mas perde a noção. O avanço da ciência. Eu comecei a minha introdução dizendo que é cruel, porque e a pessoa que não tem dinheiro para fazer esses tratamentos, para entardecer não vai conseguir rejuvenescer. Não vai ficar como? Exatamente. Então, assim, eu acho que é importante, desculpa intrometer, porque é o seguinte, é uma oportunidade maravilhosa que a 93 está dando pra gente, dizer o seguinte, essa é a beleza de ser evangélico, na sua genuinidade. Por quê? Porque os nossos valores não estão baseados nisso. Exatamente. Realmente a nossa natureza, o nosso natural é isso aí, mas se olharmos apenas para esse valor, nós vamos ficar em paranoia. E nós então damos valor à eternidade, nós damos valor a outras belezas, como a pessoa que vai ficando velha, ela vai tendo conhecimento com a vida, experiência, ela vai vendo caminhos mais prazerosos da vida. Então é importante dizer isso. Mas o anseio, desculpa, pastor, o anseio pela eternidade é um anseio que faz parte da vida de todos nós. Nós temos ela dentro de nós, né? Freud dizia não podemos esquecer que a eternidade é uma possibilidade certa, né? Vai acontecer. Ou morte eterna ou vida eterna. E a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Exatamente. Sim, Freud dizia que o inconsciente não absorve a ideia da finitude, da morte. Nem pode, porque o homem não foi criado para morrer. O homem foi criado para ser eterno. O pecado é que veio e inseriu a morte. E Jesus veio para dizer, olha, o plano da eternidade continua. A questão é que quem não conhece a palavra e não conhece o caminho para a eternidade, busca essa força, essa necessidade de se manter aqui por outros meios. Eu acho que essa questão é, mais uma vez, cultural, né? Na verdade, há países que não têm nem essa visão da vida eterna em Jesus Cristo e que passar a vida, a morte é um prêmio para eles, ainda que andem em trevas. Estou discutindo isso. Agora, o que eu vejo também, por um outro lado, é que é óbvio, a gente está falando de um texto de quase 4.000 anos, e aí há de se falar de toda uma precariedade de condições de vida naquela época, mesmo para um rei, né? Então, por outro lado também, se a gente vive essa escravidão, essa toda opressão, nós também vamos agradecer. Por quê? Porque temos vivido uma expectativa de vida melhor. Vamos mais prolongar isso também. Eu acho que hoje já se cogita, debate, pastor. Né? Então, a gente acaba tendo a ideia de que realmente a coisa melhorou. Hoje se cogita muito. A ideia, pastor, até da longevidade. Não existe só a terminologia do idoso jovem, idoso velho e o idoso avançado. Tem a longevidade. Agora, eu creio que desde que o mundo é mundo, né, e por conta do pecado, essa busca de não morrer existe, ela não está acentuada agora na sociedade. Talvez com os avanços da tecnologia, da ciência, é que a turma tem se despertado mais para essa possibilidade. Mas já visto aí desde os egípcios que tinham aquela ideia que embalsamar lá o faraó faria chegar vivo no outro mundo. Então a gente vê que ao longo da história, essa expectativa de sobreviver, de ir além do normal, existe e vai continuar existindo sempre. Nós vamos passar, Jesus Cristo não voltar, essa sociedade vai ver isso. E acredito que, à medida que o tempo passa, a tecnologia vai levar realmente o homem a ter uma longevidade muito maior do que tem hoje. Bom, essa expectativa me parece ser absolutamente normal, de que se viva mais tempo. As pesquisas indicam isso, a questão da longevidade. Existem já diversas áreas de atuação onde se revela o cuidado para que cada um tenha uma vida melhor, independentemente da sua idade. Aí os projetos que existem comunitários, projetos das igrejas que trabalham especificamente o grupo que tem acima de X anos, independente de uma igreja 60, 65, 70, 80 anos, cada igreja tem a sua maneira de desenvolver, e são viagens, são encontros, enfim, projetos especiais que trabalham isso. O ponto é, hoje existem mais pessoas com mais idade. Sim. E aparentemente as pessoas estão lidando melhor com este fato. Esse é um lado. O outro lado é que as pessoas fazem qualquer coisa para parecerem mais novas. E aí aquela expressão cocotinha, né? Cocotinha, né? Que é uma expressão antiga, né? Vocês não lembram disso, evidentemente vocês não lembram, é evidente, são todos muito novos, muito jovens. Eu sou mais velho aqui, com certeza. Mas aí você tem aquela ideia da pessoa que ela parece que ela não se deu conta, entendeu? Parece que ela acha que tem idade da filha.
Então ela se veste como a filha se veste, ou aquele homem se veste como o filho se veste, entendeu? E acaba ficando uma coisa assim que é tão esquisita, que é tão estranha, que parece que a pessoa não, entendeu? As pessoas não conseguem viver as fases da vida, Suquita. Né? Elas estão sempre tentando regredir. Ali, Suquita, é o cara que tá achando que é meninão. Acabam regredindo, né? Na verdade, no desenvolvimento. Ao invés de avançarem e como eu falei aqui no início, desenvolverem novas competências, agora a experiência, agora a condição de se tornar um conselheiro, um padrão de vida, uma pessoa que vai realmente estar ali ocupando uma posição diferenciada na vida, ela começa a tentar regredir e acompanhar o mais jovem. E vai ser impossível, porque o próprio corpo não consegue mais acompanhar. Então, algumas coisas que se usa nem vão, né? Dicas de beleza, né, Marcelo? Nem vão cair tão bem assim, porque a idade é inevitável. Nós fomos programados para ir envelhecendo. É normal, não tem jeito, né? Agora, mais importante do que envelhecer, que é uma coisa que eu acho que a gente deveria discutir aqui, é como envelhecer. Porque isso é que vai gerar saúde emocional, saúde cognitiva no nosso interior, para nós conseguirmos envelhecer saudavelmente. Que até no meio da igreja, né? A gente vê em algumas programações, o pessoal diz, olha, aqui só tem jovem de 90 anos. Quer dizer, a própria igreja muitas vezes trabalha contra a ideia do envelhecimento, como algo saudável, como algo abençoador. Quantas e quantas vezes nós falamos e ouvimos isso em algumas reuniões. Parece que nega, né? Parece que é uma coisa maligna, né? Só tem jovem aqui. Então, às vezes, a própria fé, né, ou a própria igreja empurra o pessoal para cultuar a juventude. E o próprio termo velho é tratado na Bíblia com muita tranquilidade. Verdade. Mas hoje nas igrejas, não, a melhor idade, a idade plena. A gente começa a criar subterfúgio para não admitir o que tem que ser admitido. Não, aí bota o nome de melhor idade, o cara fica com a cabeça como, né? Pô, melhor idade, mas desse jeito. É a tentativa de criar uma ilusão. Deu uma piorada, né? Deu uma piorada. A tentativa de criar uma ilusão que até tira de você o tempo e o investimento para construir, né, esse plano de velhice saudável, porque a gente tem várias fases de mudanças na vida e a gente vai se adaptando. Não é? Vai passando da infância para adolescência, para juventude, a gente vai se adaptando à nova fase. Então, quando a gente tem esse pavor, esse pânico pelo envelhecimento, você gasta tanta energia para segurar, para retardar, para regredir, que você esquece de planejar esse novo tempo, essa nova adaptação, né? Ouvinte de Irajá dizendo, depois dos 40 já começa a complicar, gente, é difícil arrumar emprego, é difícil ser ouvida pelos jovens e por aí vai. Não precisa ser idoso, não. Eu até conheço uma frase: fez 40? Agora aguenta. Entendeu? É que eu, né? Conhece a frase, né? Outro ouvinte aqui diz: na minha igreja os idosos são ativos e valorizados. A minha mãe tem 84 anos e ela faz colchas de retalho e capina. Capina? Uma enxada? É isso mesmo? Ô, tadinha, gente, aí me deu dó dela. Enfim, de certa forma é lindo ver uma pessoa ativa, tal. Agora se faz isso, porque não tem ninguém para fazer por ela. É isso? Mas aí que tá, né, Jota? Ela gosta? Ela gosta de fazer. Pronto. Esse é o ponto, porque deixa a irmã então. Exatamente esse ponto, porque na verdade existem pessoas muito ativas que vão chegar na idade da idosa com atividade. Vai tirar a atividade dela? Porque existe até uma teoria que fala sobre isso, a teoria do desengajamento. Vai tirando as atividades aos poucos. Mas aí tu pega uma pessoa ativa e tira as atividades dela, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai morrer. Quer capinar? Capina. Sim. Né? Sim, mas ela precisa de atividade. Isso tem a ver muito com o que foi dito pela doutora, é o planejamento, né? As pessoas, assim, a gente está vivendo uma maturidade de uma sociedade aqui no Brasil. Então, planejar é uma coisa que a gente está pegando aqui ainda, né? Então, planejar para você chegar nessa fase da vida com engajamentos, para você não ficar fazendo uma coisa que você inventa por dia, é complicado. Então, você tem que planejar agora, para que não haja descontentamento. Agora, assusta ouvir falar sobre ela capinar, porque é realmente um movimento agressivo. 84 anos. Agressivo. Mas de repente, como ela gosta, gera um certo prazer. E é exatamente isso, de fazer coisas que geram satisfação. Tá cuidando das coisinhas dela, né? Um jardinzinho, uma coisinha, uma hortinha, uma coisa bacana e tal. Eu só fiquei preocupado no sentido seguinte: faz porque quer ou faz porque não tem ninguém para fazer por ela. Porque se não há quem faz, mas não é o caso. O caso dela, pelo que a Luciana diz aqui, é que ela, de fato, ela gosta. Outro ouvinte dizendo: olha, eu tenho muito medo da velhice.
Eu só tive filhos homens e normalmente quem cuida da mãe é a filha. E no meu caso serão as noras. Isso me assusta, ouvinte. Eu não sei o seu filho, os seus filhos, mas não é todo filho que é alienado assim, não. Tem filho que é cuidadoso, entendeu? E ainda está em tempo, né? De você conseguir reverter esse quadro aí de alguma forma, querido ouvinte amada. E vamos ajudar, porque aqui no WhatsApp 968038319 tem uma ouvinte que está pedindo ajuda. Ela diz assim, olha só, a minha mãe tem 69 anos e desculpa a expressão, mas ela virou uma piriguete. Ela com 69 anos, ela se envolveu com um homem casado. Ela se abre com as netas, uma de 17, a outra de 19 anos, como se ela tivesse a mesma idade delas duas. E quando eu vou chamar a atenção dela, ela diz, ué, minha filha, eu não tô morta. Eu já não sei mais o que é que eu faço, porque eu tô desesperada. Doutora Elizabeth, é a irmã que vai nos ajudar a entender o processo que tá aí e até como a nossa ouvinte, que é filha, né? Como a nossa ouvinte, que é filha, lida com esse assunto, que ela tá entre a mãe e as filhas, né? Isso mostra a dificuldade de aceitação, né? É uma pessoa que não consegue se aceitar dentro da realidade dela, então ela fica criando uma ilusão, uma fantasia de sedução e de poder, né? E geralmente isso acontece com pessoas que não tiveram uma realização na vida, elas deixaram para trás alguns projetos, né? Elas não conseguiram chegar no ponto que estão realizadas por terem vivido até ali e achar que a vida valeu a pena. Então, quando ela encontra um espaço, ela quer voltar para recuperar algumas coisas, só que ela acaba recuperando no lugar errado, do jeito errado, né? E perde o bom senso, perde o equilíbrio. E eu, sinceramente, eu não vejo como essa filha pode interferir nisso e modificar isso, porque quem tem que tomar essa consciência é essa mãe, né? Ela está frustrada com a vida dela, provavelmente, e está tentando recuperar e suprir essa frustração dessa forma, né? Eu creio que aí a questão da filha é a questão da conversa franca e também até da proposta de uma ajuda terapêutica, né? De ela se encontrar com a realidade dela, né? E também o seguinte, né? A gente está ouvindo o lado da filha, né? É muito complicado emitir uma opinião com um parecer só, mas até a gente ouviu o lado da mãe também aí, será que é isso mesmo? Será que é essa questão toda aí? Porque às vezes a pessoa que também, aos olhos, e aí a gente vai voltar àquela história, né? A pessoa ficou idosa, então nós temos que traçar para ela, né, o que ela vai fazer. Que ela tem. Ela não pode. Tem que fazer mamãe crochê. Vai morrer viúva. A mamãe. Agora, gente, pelo amor de Deus, 65 não é idoso, não. Eu vou ficar assustada aqui, ela porque daqui a pouco. Mas eu acho que é a filha que está limitando. 65 Porque o que eu estou questionando aqui é justamente isso, né? De repente, a gente tá. É jovem ainda, né? Aqui uma análise. Negando, não estou negando, não. Estou fazendo uma análise a partir de uma escuta, mas aí vamos imaginar que essa que está fazendo a palavra aí seja uma dessas pessoas que limitam, que acham, olha, mamãe tem que ficar viúva. Entendi. Outro vídeo aqui dizendo, JR, olha, eu vejo muitos evangélicos que fazem muitas cirurgias, não estão satisfeitos com o que Deus deu, depois da cirurgia ficam se expondo aí, postando fotos. Eu acho errado, eu acho desnecessário ficar postando fotos das partes em que a pessoa fez a cirurgia. Não sei exatamente a que o ouvinte se dirige aqui, mas é uma crítica aqui a quem se expõe, enfim, deve ser rede, né? Outro ouvinte dizendo, JR, considerando as exceções à regra, já reparou como o senhor guarda os seus servos, pois o grande número de idosos que as nossas igrejas têm, devotados ao Senhor, pode ser até que mesmo com 70 anos, andam distâncias enormes, sobem, descem morros e fazem a obra de Deus, campanhas de orações, até mais do que os jovens, quando idosos nessa mesma idade no mundo sofrem acamados, etc. É verdade também, diz aqui o nosso ouvinte André, a quem eu quero agradecer pelo carinho da sua audiência e a sua opinião. Outro ouvinte dizendo, estou entrando na terceira idade e me sinto feliz quando meus filhos e os jovens me chamam de coroa. Olha aí, coroa tá feliz aí, coroa. Na juventude me droguei e bebi, fui desenganado e o senhor me resgatou e me concedeu muitos anos de vida. Acho que eu sou avô e por isso eu glorifico a Deus, diz aqui o nosso irmão. Afinal de contas, longevidade, meus queridos irmãos, para quem quer que tenha ouvido a trombeta ainda aqui de longe, ou tenha visto a luz no fim do túnel, entendeu? Aquela luz está acendendo, eu acho que essa luz é para mim. Longevidade é para agradecer e para louvar ao Senhor. Este
é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Quero ouvir a opinião dos companheiros agora sobre a questão especificamente, vejam bem, irmãos, não é? Essa ideia que aqui está, tô mostrando aqui a foto para que todos os companheiros aqui no nosso estúdio vejam, uma foto simples, mas uma foto emblemática que traz aqui uma questão simbólica, onde existe uma pessoa numa cruz e nessa cruz está escrito basta homofobia GLBT, e uma pessoa assim simulando a crucificação com sangue pelo corpo inteiro. Acho que você já deve ter visto essa imagem. Se não viu, não corra atrás dela, não vale a pena ver, se é que você já não viu. E eu quero ouvir a opinião dos companheiros debatedores sobre esta imagem que está rodando o mundo inteiro. JR, eu vi essa imagem ontem. Detalhe, né? Tá seminua, parte de cima, em cima sem roupa. Enfim, eu estou indignado, revoltado. É porque realmente nós somos cristãos e a gente obviamente temos que ponderar e respirar, mas é uma falta de respeito à nossa fé. Fazer dessa forma. Não foi apenas essa encenação aí, JR, houve outras no meio desse processo dos 19 trios elétricos, sem necessidade alguma. Isso é uma afronta, de alguma forma quer nos provocar para que haja uma reação de uma maneira impensada, que não é o caso, que nós vamos obviamente agir. E eu peço aos nossos irmãos que estão com esse mesmo sentimento, que não se deixem serem provocados, porque nós somos cristãos. Eu coloquei, até me posicionei, acredito que toda manifestação pública pacífica, ela é tolerável, ela é aceita. Na verdade, essa turma sabe com quem mexe. Há um mês atrás, o Estado Islâmico jogou de um prédio 3 homossexuais, e além do apedrejamento. Você vê que a única abordagem crítica que essa turma faz é com o evangélico. Na verdade, isso deve, e o povo de Deus que está me ouvindo, deve nos motivar o seguinte: nós precisamos pregar e anunciar esse Jesus Cristo da cruz, para que todos eles sejam libertos, transformados e salvos. Porque a nossa guerra não é contra a carne. Se eles estão pensando que nós vamos entrar no confronto, se nós vamos usar artifícios que outras até religiões usam, como o caso do islamismo, que leva à morte, que é proibido, eles estão muito enganados. Nós vamos continuar orando, pregando esse mesmo Jesus da cruz que eles estão aí vilipendiando, zombando, e é esse Jesus que eles zombam que vai transformar a vida deles. Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que é preciso lembrar, perceber, quem ainda não percebeu, que esse tipo de passeata não está defendendo direitos. É um movimento agressivo, não é de defesa de direitos. Inclusive, eu conheço muitos homossexuais que não concordam com isso. Que saibam que isso aí não é uma busca por igualdade, por liberdade. Isso é afronta, isso é ataque. Sim, eu não acredito que a maioria dos homossexuais realmente concorde com isso também. Eu quero pensar dessa maneira, porque lutar por direitos é lutar por direitos. Eles têm o direito de ir pra rua, reivindicar o que eles querem. Agora, realmente nos incomoda, nos agride, nos deixa muito chateados em perceber que o respeito não é dado a quem deve ser dado. Agora, quero mandar um recado. De repente tem homossexuais ouvindo a gente. Nós vamos continuar amando vocês, nós vamos continuar orando por vocês, nós vamos continuar pedindo a Deus que fale com vocês, porque realmente não precisava, desnecessário, sem necessidade alguma, agredir alguém, agredir a fé de um povo que serve ao Senhor e que tem a cruz como um símbolo de redenção. Eu não sei se vocês observaram, até a própria questão política, eles fazem questão de atacar parlamentares que se dizem evangélicos, que eles se acham perseguidos por nós. Agora veja só, se nós somos o povo que mais defende direitos, iríamos perseguir homossexuais ou qualquer grupo minoritário que existe. Quero lembrar que a afronta é o cristianismo como um todo, e não exatamente ou tão somente a questão dos evangélicos, embora a menção seja sempre feita em relação a alguns nomes específicos que sejam mencionados. São os nomes que são mais criticados por posicionamentos já assumidos diante de todo o povo a respeito de suas opiniões dentro desse assunto, mas quando se faz uma afronta, não se faz uma afronta a um grupo específico, a não ser que você diga: esta afronta é para fulano, beltrano e ciclano. Agora, quando se faz uma ação como essa, ela desrespeita a todos os cristãos, e nós não estamos falando só de evangélicos. Os católicos também são considerados cristãos,
E quando nós observamos isso, e aí quem é do Rio se lembra, há alguns anos uma escola de samba, eu já não me lembro qual delas, mas uma escola de samba, ela fez uma imagem e que foi impedida. Foi a imagem do Cristo, não foi? Foi Joãozinho 30, né? Tá lembrado? Ela foi impedida de ser exposta, aí ela foi exposta coberta e era, segundo eles, uma manifestação cultural. Não havia ali nenhuma conotação desse aspecto que aqui está, mas a Igreja Católica, naquela ocasião, através dos seus líderes, disse: isso não pode acontecer, e não aconteceu. Foi impedida de acontecer. Então, esse tipo de manifestação, ela atinge a todos aqueles que professam a sua fé em Jesus Cristo. Sim. E aqui não nos cabe dizer quem são eles, porque eles são muitos. São aqueles que estão na igreja, são aqueles que estão fora. E esta é uma afronta não apenas ao brasileiro, mas ao cristão no mundo inteiro. E a pergunta que se faz é de fato necessário uma ação como essa para poder reivindicar direitos ou para manifestar a sua opinião? Está dentro da liberdade de expressão manifestar-se dessa forma? Seria de fato importante existir esse tipo de coisa? Ou quem sabe, como vocês mesmos afirmaram aqui, há muitos no meio que vão dizer: isso é desnecessário. Fizemos a coisa de uma forma que vai projetar uma imagem que não é exatamente a imagem que nós gostaríamos que fosse. Até só pontuando dentro desse aspecto que você muito bem colocou, a imagem que o Brasil passa para o mundo, embaixo dessa foto que foi cortada e editada aí, está as logomarcas de estatais, federais, governo de São Paulo, financiando 18 milhões de reais para marchar, para defender. Então, assim, é tudo muito escuso, tem muita coisa por trás disso tudo, e parabéns aqui aos nossos apresentadores em colocar que não é uma informação geral dessa causa, não é. São ativistas específicos querendo provocar, abre-se aspas, uma guerra. Não cairemos nessa, pregaremos o evangelho e continuamos a fazer o que nós estamos fazendo. Indutores. O que dói também, não sei se vocês repararam, também são manifestações favoráveis de pastores, dizendo que nós somos obrigados a aceitar isso, que na verdade isso é uma maneira que eles encontraram de chamar a atenção dos cristãos. Eu particularmente fico até estarrecido quando eu vejo liderança cristã defendendo esse tipo de ideia como proposital para chamar nossa atenção. É lamentável, porque são formadores de opiniões também. E nós temos que nos posicionar quanto a isso. É ou não é uma realidade de afronta? Pegando um gancho anterior que o apóstolo falou sobre a questão de não morder a isca, de não entrar nesse jogo, né, deixar um recado para os nossos irmãos cristãos que estão nos ouvindo: não nos deixemos vencer pelo mal, mas vamos vencer o mal com o bem. Numa outra linha, a Neymar, ao final do jogo de sábado, apresentou essa imagem que aqui está, essa faixa aqui, quase que uma bandana, mas uma faixa na testa, uma faixa branca, escrito 100% Jesus. E por conta disso ele sofreu e vem sofrendo uma série de críticas. Foi campeão aqui no Twitter sobre esse assunto, um dos temas mais comentados nas redes, e de diversos lados, né? Alguns dizendo: olha, que ótimo, ele assumiu a sua fé, trouxe a sua fé a público. Outros dizem: que fé é esta que ele manifesta através dos seus atos, etc, né? Porque tem muita gente triunfalista. Por outro lado, alguns dizendo: olha, isso é um absurdo, isso é um desrespeito, ele não podia ter se manifestado religiosamente. Claro que a vida é dele, ele faz o que ele achar que deve, não estamos aqui para discutir sobre a vida dele, mas como é um assunto que tem trazido uma grande polêmica, eu trago aqui para que vocês possam também opinar. JR, posso citar o nome do jornalista? Pode. O Juca Kfouri, eu acompanho o debate que é feito na mesa redonda, na ESPN, acompanho semanalmente. E ele fez a mesma coisa com o Kaká, quando o Kaká estava no auge. E agora ele fez a mesma crítica. A crítica é o seguinte: é por isso o cartão amarelo quando o jogador tira a camisa. Por quê? Porque ali está o patrocinador. Quando ele tira a camisa, ele está evitando que aquele patrocinador seja exposto na hora do gol. Quando o Neymar chama atenção para a fé dele nesse momento em que ele é campeão, na verdade, mais uma vez, é a indústria do dinheiro por trás. Aí ele manifesta a fé e julga que Fúria, obviamente, ele vai e manifesta isso, e tem um bocado de repórteres atrás. E aí pode-se colocar na Avenida Paulista uma coisa totalmente ofensiva ao cristianismo. É vergonhoso para o nosso país dessa forma. Desculpa, mas é uma perseguição à ideologia cristã, sim.
Com certeza. Na verdade, eu até entendo pessoalmente o seguinte, que quem é crente lá é a mãe e as irmãs. O Neymar, com as atitudes dele, até compromete algumas vezes nas noitadas que ele frequenta, né, essa questão nossa como visão cristã. Agora, ele tem o direito de se expressar, que pode ter sido a mãe, a avó, ele tem o direito de se expressar. O problema é esse. Talvez se ele tivesse uma faixa 100% Maomé, 100% isso, aquilo, talvez não fosse tão criticado, porque o patrocinador é islâmico. Então, acho que a mesma maneira em que ele não está ofendendo a ninguém, está expondo uma opinião dele, acho que o próprio patrocinador deveria entender isso, né? Acabou o jogo, está todo mundo comemorando, tem gente que sai nuda aí do estádio, o cara sai de sunga, tirou a camisa. Então, essa questão realmente cabe muito o que o pastor falou, da intolerância com o povo de Deus. Companheiro. Olha, a gente está diante de duas imagens, né? Exatamente. Uma imagem agressiva e que nós estamos aqui condenando essa imagem agressiva. Agora alguém coloca 100% de Jesus, a gente vai condenar, então fica meio estranho, não é? Eu não quero nem entrar na questão da fé, se é fé legítima, se não é fé legítima. Eu acho que muitos estão aí se dizendo cristãos também, e a fé não é legítima, a gente não está investigando a vida de ninguém e dizendo, olha, não declare Jesus não, porque a sua vida não condiz. Ninguém está, não é, investigando a vida de ninguém. Paulo, então, né? Eu acho que a liberdade de expressar isso, eu acho que ele, por que ele não tem essa liberdade para expressar? Independente se ele acredita ou se ele não acredita, glória a Deus que ele botou 100% de Jesus. Eu acho muito bom. Muita gente leu isso, é uma figura que influencia pessoas. Para mim, eu não me sinto nem um pouco incomodada. Eu também concordo com o que os nossos amigos falaram. Se fosse o contrário, se fosse o nome de um outro Deus, será que estariam falando isso? Será que estariam criticando? E a questão de anunciar Jesus, como o apóstolo falou, tinha até aberto aqui em Filipenses, quando Paulo disse, mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, com fingimento ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda mais. O nome do Senhor foi anunciado de alguma maneira. Lembrando que nós estamos vivendo um momento de maior escândalo da FIFA. Então o camarada prega paz, um Deus maravilhoso, para tentar de alguma forma limpar o futebol e ainda é condenado. Eu acho que eu não entraria nesse mérito, né, pastor, respeitando o senhor, até porque a gente não está aqui nessa posição de julgar, simplesmente comentar aquilo que a gente pensa. Eu penso que ele tem a liberdade, como todos nós concordamos aqui. Isso não pode ser tirado de nós, senão daqui a pouco nós também não poderemos falar de Jesus. Qualquer pessoa que acompanhe, mesmo que à distância, o futebol na Europa, especialmente neste aqui, na Champions League aqui, vai observar o grande número de jogadores de várias partes do mundo e o crescimento daqueles que são muçulmanos ou que se afirmam ou que se convertem ao islamismo. E muitos deles, quando fazem um gol, quando acaba o jogo, eles se manifestam da maneira que eles consideram adequada. Então você tem um grande número, ajoelham, faz muitos, é só acompanhar um pouquinho os jogos, você vai acompanhar, você vai observar. Não vai muito longe, JR. Você repara que quando é o mês de Ramadã, a turma, a FIFA, quem quer que seja, obedece os preceitos do mês de Ramadã. Não tem essa de que, eu estou no mês de Ramadã, eles mudam data de jogos, que ele tem que fazer o jejum deles, que é obrigado, e nem a FIFA consegue mudar isso, nem o patrocinador, nem o clube. É óbvio que é uma perseguição, né? Então nós temos isso que acontece no mundo inteiro. No Brasil nós temos uma manifestação muito grande, sempre desse ponto de vista que aqui está, são duas imagens emblemáticas, são imagens do sábado, são imagens de domingo, e que nós estamos discutindo, assim como os nossos ouvintes hoje na hora do almoço vão discutir esse assunto, à tarde vão encontrar com os amigos, à noite vão estar discutindo esses temas. Então, para que os nossos ouvintes tenham um posicionamento, uma opinião, quero agradecer aos companheiros pelas opiniões aqui no nosso debate 93 de hoje. A Maria de Fátima dizendo: quanto ao Neymar, eu fiquei feliz por ele honrar o nome do Senhor para o mundo todo, independente das consequências. Aqui de Porto Novo, um ouvinte dizendo: olha, eu concordo com o que ela fez aí, se referindo àquela outra imagem da moça lá na marcha, né, na passeata, mas o nosso papel como cristãos é de termos compaixão e orarmos para que ela venha ter um encontro com Jesus. O que ela quis representar foi um homem morto na cruz e não nosso Jesus, porque ele está vivo, ressuscitou, não está na cruz, então não devemos reagir massacrando-a e sim demonstrando amor. Quero agradecer a participação de todos
conosco na nossa página aqui no Facebook da 93 FM, também através do nosso WhatsApp, telefone, e-mail. Muito obrigado, ouvinte amado, pelo carinho, pela sua opinião. Vamos continuar debatendo os assuntos. De domingo a sexta, às 11 da manhã, Debate 93, na 93 FM. Na 93 FM. E a gente encerra a pesquisa que a gente perguntou, você tem dificuldade de reconhecer que já não é mais tão jovem quanto antigamente? 53% dos nossos ouvintes por telefone têm essa dificuldade, sim. Já 64% no site dizem que não tem dificuldade. Né? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, ouvinte amado. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Olha aí, minha gente, uma de nossas ouvintes aqui diz o seguinte: eu acredito na igreja que foi instituída por Jesus, que tem falhas por ser composta por gente falha, mas que tem uma missão a ser cumprida. Convivo com gente que se afastou da comunidade por problemas relacionais e escolheu dizer que professa a fé sem congregar-se. A minha irmã, que me evangelizou, não mais frequenta os cultos, mas ainda se diz cristã. Daí surgem algumas perguntas. É possível ser cristão sem frequentar a igreja? A solução para os críticos do sistema é afastar-se? Como deter o crescimento dos desigrejados? O que a igreja precisa mudar para ser mais fiel ao modelo bíblico? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma superedição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos companheiros, pastor Anderson do Carmo, muito obrigado, um forte abraço, meu irmãozão. Obrigado, JR. Eu quero aproveitar a audiência e falar duas coisas rápidas. Primeiro, hoje à noite nós estaremos na Praça do Barro Vermelho com o trio elétrico da 93 FM, e o William Nascimento vai estar lá com a Flor de Lis, o Tonzão, a Cidade do Fogo, e vamos estar realizando ali na Praça de Barro Vermelho, em São Gonçalo, a Cruzada Restaura Rio. E segundo, mais uma vez, parabenizar e toda a direção do debate para trazer assuntos assim tão pertinentes, não só à comunidade evangélica, mas todos os ouvintes. Glória a Deus, meu irmão. Muito obrigado, doutora Elizabeth. Um forte abraço, Deus abençoe sempre. Eu que agradeço. Eu quero mandar um beijo pro meu pai e pra minha mãe, que tem mais de 80 anos, cheio de saúde, graças a Deus, e tá me ouvindo agora. E eu queria dizer uma coisa também rapidinho. A gente, como família, às vezes a gente quer proteger um idoso e desrespeita a vontade dele. Meus pais têm mais de 80 anos, eles gostam de trabalhar. Se eles necessitassem, trabalhassem por necessidade, eu e meus irmãos estariam amparando eles, e a gente não impede que eles trabalhem, porque se eles deixarem de trabalhar, eles se deprimem. Então eu acho que a gente tem que ter um cuidado, assim, que cuidar não é impedir a ação do outro, né? A gente precisa deixar que o outro seja independente. Eu queria deixar essa mensagem pros filhos que têm pais idosos, e um beijo pro meu pai Durval e minha mãe Irene. Bispo Jaime Coelho, muito obrigado, um forte abraço, querido. Eu que agradeço, Jota, aos debatedores também, aprendi muito com cada um aqui. Eu quero também mandar um beijo pra minha mãe, que também já tá nessa fase idosa, dona Ilza. Deus abençoe, mãe, te amo muito. Eu queria mandar um beijo também pra pastora Dani, que tá fazendo aniversário hoje, da nossa congregação de Engenheiro Rocha Freire. Mandar um beijo pra minha irmã Simone, que faz aniversário dia 12, e em especial pro meu filhão João Gabriel, que vai fazer 12 anos sábado. Benção. Olha que benção. Deus abençoe, João, te amo, papai te ama demais. E um beijo a todos os idosos, que vocês venham realmente, assim, falando da minha mãe canta no seu coral na igreja. Ela já tentou até congregar na minha igreja, mas não temos o coral que ela tem lá. Então ela tem que ficar lá e cantando no coral dela e sendo feliz, em nome de Jesus. Muito obrigado, apóstolo Alexandre, forte abraço, querido. Obrigado, JR, os debatedores também. Mandar um beijo pro meu pai e minha mãe. Meu pai, que é realmente um modelo de vigor para mim, é um exemplo. E para todos os lá do Cian, todos os idosos lá do Cian, que faz aquela igreja, é uma igreja maravilhosa. Bênção puríssima. Nós vamos orar juntos nessa hora, pedindo ao pastor Anderson do Carmo para orar conosco. Vamos apresentar o tema de hoje diante de Deus em oração. Também vamos orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, em nome de Jesus. Amantíssimo Deus e eterno Pai, em nome do seu Filho Jesus, quero pedir pela sua ação misericordiosa, para que neste dia, Senhor Deus, os encarcerados,
os que estão nos hospitais, os que estão vivendo algum revés em sua vida, sejam visitados agora pela sua mão misericordiosa. Pai Celestial, os idosos que estão nos assistindo agora, renove suas forças, Senhor Deus amado, e que os filhos e os parentes saibam cuidar ainda mais deles. Senhor Deus, em particular, visite também, Senhor Deus, os homossexuais que de alguma forma estão tentando ser influenciados negativamente contra nós. Pedimos a tua bênção sobre eles de misericórdia, para que as suas vistas sejam abertas, Senhor Deus, e toda cegueira caia por terra em nome de Jesus. Abençoe a 93 FM, que tem sido esse canal de bênção, Senhor Deus, para esse estado e para esse país. Pai, nós pedimos a tua bênção sobre esse dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, a chuva, a chuva, a chuva. As eiras se encherão de trigo. Transbordarão de óleo e vinho. Restituirei os anos que foram consumidos e lhes mostrarei a minha salvação, e sabereis que o melhor de Deus ainda está por vir. Eu quero me manter. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus, de Deus, de Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.